Nós vamos dar início, vocês têm aí, não sei se estão acompanhando, né, a apostila? Na semana 6, um olhar mais atento sobre o ambiente relacional, né, as prioridades. Então, no dia primeiro aí, semana 6, está escrito semana 5, mas é semana 6, diz assim, um olhar mais atento sobre o ambiente relacional. Olha que interessante. Todos ficaram surpresos quando Dan anunciou que estava trocando seu relacionamento de 20 anos com a sua esposa por outra mulher. Ele tinha se encontrado com o mesmo grupo de homens por 5 anos. Em todo esse tempo, Dan nunca mencionou que ele e a esposa estavam tendo problemas. Um colega comentou: achei que nós fôssemos irmãos, mas descobrimos que nem nos conhecíamos. Eles haviam discutido política, esporte, repetidamente, mas não tinham relacionamentos reais, nem haviam crescido como discípulos. Ninguém conduziu o grupo, era apenas conversas fiadas. Isso é uma história verdadeira e trágica. Como pode isso acontecer? Relacionamentos reais são uma parte essencial do plano de Deus. A necessidade de relacionamentos é a oportunidade de Deus para formar discípulos, mas essas relações pessoais não podem acontecer à distância ou no meio de uma multidão. Discípulos são feitos em relacionamentos com outros discípulos. Lembre-se de que um ambiente relacional é um meio mais adequado para o discipulado. Permite que estranhos e conhecidos se tornem uma família de discipulado. Prioridades de pequenos grupos. O crescimento espiritual acontece melhor com outras pessoas que compartilham o objetivo de ser discípulos de Jesus. Timóteo 2, aí atrás, diz assim, do lado da apostila. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Voltando lá na apostila. Paulo escreveu isso a Timóteo, um homem que ele discipulou. Sublinha as seguintes palavras na passagem: muitas testemunhas, homens confiáveis e outros. O que todas essas palavras têm em comum? Eles estão falando sobre um grupo de pessoas, sobre mais de uma pessoa. A frase mais convincente é confiar em homens fiéis. A orientação de Paulo a Timóteo infere que ele estaria discipulando pessoas, assim como Jesus fez e como Paulo fez com Timóteo e outros. Paulo estava com seus discípulos em uma variedade de situações e lugares, não apenas em uma sala de aula onde Paulo lecionava. Pergunta número 1 aqui é essa: quais são os dois benefícios, ou pelo menos dois benefícios, de crescer em um grupo em vez de crescer isoladamente? Por que você acha que é necessário esse convívio, criar esse ambiente relacional? Por que você se sente bem em estar com mais pessoas, em partilhar algo com mais pessoas? Porque a gente vê que não é só a gente que tem problemas, né? Só a gente que passa por situações difíceis. Às vezes a gente acha que está passando por uma situação difícil e a outra pessoa está passando pior que a gente. E muitas vezes ela não transparece isso. Isso. Uhum. Exatamente. Então, pode ser para dar apoio, incentivo, ou até mesmo responsabilidades, né? Existem inúmeras vantagens em crescer como um grupo, mas se um grupo não tem a intenção de construir relacionamentos, é apenas mais uma aula. Então é isso que nós temos que aprender aqui. Não é apenas mais uma aula, não é apenas mais um convívio, mas é criar relacionamento. É você entender mais a dor do próximo, é você entender mais as dificuldades do próximo, é você poder interagir mais e pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar na dor do meu próximo, para cooperar para o crescimento dessa pessoa e para que ele não venha se sentir sozinho, que só ele erra, que só ele falha. Não, a falha temos todos, erros temos todos. E esse estudo aqui é tão lindo que nós vamos perceber mais à frente, que nós vamos aprender exatamente isso, de criar esse ambiente relacional. Um ambiente em que as pessoas não vão ter medo de expor os seus erros, um ambiente em que as pessoas não têm medo de expor as suas falhas, os seus pecados. Porque aqui a palavra de Deus nos vai ensinar isso. Você precisa, né, confessar os seus pecados, confessar os seus erros. Mas a gente precisa treinar o grupo para que seja um grupo que não vai julgar, mas vai
orientar, mas vai abraçar aquela causa, mas vai segurar na mão e falar, vamos juntos crescer, porque as falhas todos nós temos, e as falhas começam desde lá da criação do mundo, em Adão e Eva, né? Quando eles erraram e pecaram. Então, nós todos estamos sujeitos a erros, a falhas, mas assim como estamos sujeitos a erros e falhas, nós precisamos estar sujeitos à humildade em não julgar, mas abraçar a causa, ajudar os nossos irmãos, dar apoio aos nossos irmãos. Amém, igreja? Amém. Então, olha só, Deus é relacional. Jesus modelou o relacionamento com seus discípulos. Quando nós lemos os versículos aqui que estão na apostila dos lados, em Marcos 9, 3, em Marcos 10, todas essas situações, Jesus ele criava um modelo de aprendizagem, de convívio com os seus discípulos. Então, a pergunta número 2, no primeiro pontinho, diz assim, quantas pessoas estavam no grupo de discipulado de Jesus? Essa é fácil, né? Marcos 3, 13. Quantas pessoas tinham ali? Quantos discípulos de Jesus? 12. Tinha 12. 12. Por que o grupo não foi aberto a quem quisesse aparecer? É engraçado isso, né? Jesus não abriu o grupo aqui inicialmente. Jesus ele escolheu intencionalmente 12 pessoas. Por que ele escolheu e por que ele ensinou esses 12? Porque ele queria criar um ambiente relacional. E ele sabia que aqueles 12 seriam pessoas intencionais. Tanto foi que a palavra de Deus foi espalhada no mundo, né? Começando a partir também desses 12. Então, Jesus ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava investindo tempo, investindo intenção naquelas 12 pessoas, porque sabia que dali sairia frutos. Ele não abriu para todos. Depois as multidões acompanhavam. Havia os sermões, mas Jesus estava sempre ali com um pequeno grupo dele de 12, ensinando, orientando e então fazendo o ID prosseguir a partir daqueles 12. Como Jesus deu atenção especial a isso? Olha só, criando relacionamentos intencionais, né? Ensinando-os. Jesus ele escolheu ter uma vida com eles, né? O grupo de 12 homens de Jesus não estava aberto para as pessoas irem e virem quando quisessem, né? Às vezes, eles os separavam para discussões, ensinos e relacionamentos especiais. Então, essa era a característica de Jesus ensinando aqueles 12. E assim, ele nos ensina também a pegar as pessoas intencionais e que estejam intencionalmente dispostas a querer aprender com Jesus, a querer ser um discípulo de Jesus. Aí na apostila, nessa parte você é relacional, nós vamos pular, tá? Porque nós não fazemos pequenos grupos, então não tem por que a gente responder essas agora. Então, olha só, lá na revisando, dia 1, um ambiente relacional é mais do que uma classe ou grupo, requer que as pessoas compartilhem suas vidas. Deus é relacional por natureza. Jesus e Paulo modelaram um ambiente relacional. Portanto, o discipulado acontece melhor em um ambiente relacional. Agora, o negócio vai ficar melhor ainda. Nós vamos aprender aqui. Então, vamos entrar agora no dia 2. Criar relacionamentos para que discípulos possam crescer. Muitos de nós, magoados por pessoas que compartilharam coisas constrangedoras sobre nós com outras pessoas, entretanto, hoje nós o desafiamos a abrir as suas vidas com os outros. Aqui estão 3 elementos de um ambiente relacional em um pequeno grupo. Um ambiente relacional é caracterizado pela autenticidade. Você vai ouvir muito isso aí, então repete aí. Autenticidade. Autenticidade. Então, só, quando perguntar, o ambiente relacionado é caracterizado pelo quê? Pelo que é caracterizado? Autenticidade. Autenticidade. Um ambiente relacional inclui responsabilidade mútua. Então, diz aí, responsabilidade. Responsabilidade. E um líder relacional cria um ambiente relacional seguro. Olha só, os relacionamentos autênticos. Os adultos escondem seus medos, lutas, mágoas, suas dúvidas, mesmo quando estão sentados em um pequeno grupo. Esconder cria relacionamentos fingidos,
não autênticos. A honestidade cria confiança. Quando as pessoas são honestas conosco e falam como as coisas são, isso nos incentiva a ser honesto com elas. Não necessariamente, porque a gente ouve muito assim, não compartilhar os seus planos, não compartilhar a sua vida. Não é isso. A gente tem que ter muita cautela e cuidado mesmo. Não devemos fazer. Mas quando a gente leu lá no início, como pessoas fiéis, pessoas que estão no mesmo propósito, aí a Bíblia já nos ensina que nós precisamos, sim, a criar esses momentos de confiança, para apoiar uns aos outros, para poder criar esse ambiente relacional. Isso é ser um discípulo de Jesus. Jesus fez isso. Os discípulos fizeram isso. E nós seguimos que modelo? O modelo de Jesus, o modelo dos discípulos, o modelo dos apóstolos. Mas como necessariamente nós temos feito isso? 1 João, aí na apostila, aí do ladinho aí, ó, João 1, do 6 ao 7. Se disséssemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. Olha só. Então, a primeira chave para relacionamentos autênticos é ver que a forma como nos relacionamos com Deus, seria para completar aí, afeta como nos relacionamos com os outros. Então, é uma chave. Nós aprendemos que é preciso ver a forma como nós relacionamos com Deus. Porque a forma com que nós relacionamos com Deus afeta os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Então, esconder-se de Deus coloca barreira entre ele e nós. A comunhão autêntica, né, começa com a abertura para Deus, expor os nossos problemas para Deus. Ele já sabe tudo sobre nós e pode até nos ver no escuro, mas Deus é luz e nós devemos andar como Deus, como Jesus andou com ele, na luz. Então, a segunda chave para o relacionamento autêntico é caminhar juntos na luz. Então, a palavra andar é outra maneira de dizer como nós vivemos, como nós conduzimos todos os dias, na luz. E esse andar na luz é com Deus, é nos relacionarmos com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, nos abrirmos com a Deus e com os nossos irmãos que são de Deus. Diga graças a Deus por isso. Graças Amém. Graças Porque a Deus. não é questionamento. Graças não a é. Deus. Por que as pessoas vão muito aos psicólogos, as pessoas do mundo? Porque elas precisam desabafar, falar dos seus problemas para alguém. Só que elas procuram, as pessoas que não conhecem Deus, procuram só os psicólogos e pagam por isso. E nós, como discípulos de Jesus, somos os psicólogos de pessoas de uns aos outros que estão passando por momentos difíceis, que quando ele chega e fala, nós como, né, esses psicólogos que é discípulos de Jesus, falando, não, espera lá, ei, essa é uma dificuldade sua, mas Deus pode resolver todos os problemas, mas Deus pode te abraçar, mas Deus pode te perdoar, mas Deus pode te levantar para cima, mas Deus pode modificar essa situação, mas Deus pode curar nesse momento, mas Deus pode trazer este alimento que você precisa, Deus pode, Deus faz, e através das nossas vidas, diga graças a Deus uma vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, andar em luz, na luz, é relacionar com Deus, e através do nosso relacionamento com Deus, nós conseguimos relacionar mais com os nossos irmãos da maneira mais correta, como ela precisa ser feita, como precisa ser relacionada. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. É lindo essa mensagem. É lindo nós aprendermos isso. É lindo quando nós pararmos ou quando nós sairmos desse curso com a visão modificada de que eu não julgo mais, mas eu amo mais. Eu vou julgar menos e amar mais. Eu vou lançar menos pedras e vou abraçar mais. Eu vou criticar menos e vou elogiar mais. A morte e a vida estão na ponta da sua boca, da sua língua. Aquele que ama comerá do seu fruto, Provérbios. Então, meu fruto, que eu quero comer é vida, é levantar o meu irmão, é levar para os céus. É este o nosso destino. Amém, irmãos? Amém. Você levantou essa manhã, não foi para uma manhã qualquer.
Você não falou assim, nossa, vou ouvir agora o Tarso mais uma vez, gente, esse curso não acaba, ainda falta 2 semanas. Não, não é essa a intenção. Mas é assim, é mais uma manhã, um domingo de bênção e de vitória para a minha vida, de crescimento, de conhecimento, porque eu quero ser um discípulo de Jesus, porque eu tenho andado por muito tempo, lendo a Bíblia por muitos anos, mas como que eu tenho feito o meu papel de discípulo? Como tem sido o meu papel de discípulo? Meu Deus, como eu preciso melhorar como discípulo de Cristo? Como eu preciso melhorar a minha mente, transformar o meu coração e ter mais ações através das minhas mãos? Verdade. Hein? É verdade. Vamos estar ligados aí? Amém. Glória a Deus. Então, 2. Em João 1, que nós acabamos de ler, a Maria leu aí, o que você acha que significa andar na luz? Confira as melhores descrições. Andar na luz. A primeira. Ser educado. Ser educado com as pessoas de quem você se ressente. Não necessariamente, né? Não marcaria. Isso não é andar na luz. Isso aqui é uma pessoa que não está na igreja, ela pode fazer isso, não necessariamente ela está andando na luz. Ela está sendo uma pessoa educada, com princípios que um ser humano tem que ter, né? Civilizado. Então, 2. Viver o caráter de Deus da melhor maneira possível. Sim ou não? Sim. Sim. Falar a verdade motivado pelo amor, ao invés de julgar os outros. Sim ou não? Sim. Sim. Essa aqui é muito linda e difícil ao mesmo tempo. Porque, assim, a Bíblia nos fala que nós precisamos confessar os nossos pecados. Tá? E quando fala confessar os pecados, a gente vai ler depois, não é só para Deus, não. O pecado ele precisa ser confessado nesse grupo, entre os discípulos era confessado, porque uns aos outros apoiavam, oravam junto e Deus perdoava os seus pecados. Mas eles aprenderam que isso era para ser feito não para ser julgados, mas para serem ajudados. Então aqui, ó, falar a verdade motivado pelo amor. Então quando você erra e você encontra uma pessoa que confia, você pode falar, olha, eu fiz isso e eu sei que é errado. Eu sei que é um pecado, mas motivado pelo amor. Sabe qual que é esse amor? É o temor a Deus. Eu sei que Deus está me perdoando. Eu sei que você não vai me julgar, mas vai me ajudar em oração. Talvez uma fraqueza, talvez algo que você precisa e nós precisamos de apoio. O ser humano precisa. E cientificamente ele comprova que o ser humano tem essa necessidade. E é tão engraçado que há 2000 anos, Jesus ele já estava ensinando essas necessidades que o ser humano tem. E ensinando os seus discípulos, ei, apoiem uns aos outros. Ajude uns aos outros. Ouça uns aos outros. Amém? Amém. Então, olha só, perdoar os outros. Sim ou não? É andar na luz. Com certeza. Com certeza. Sim. E é difícil. Talvez é muito difícil, dependendo das situações. Muito difícil. Mas precisa perdoar. É você conseguir perdoar, mesmo em situações extremas. Em situações assim de abandono. Porque é uma coisa difícil. Em situações de extrema tristeza. É difícil. Mas Deus, ele perdoa a todos. E nós precisamos andar na luz, aprendendo que nós também precisamos perdoar uns aos outros. Amém? Amém. Ficar quieto quando as pessoas te machucam e sofrem em silêncio. Você andar em luz? Eu faço isso. Pois é. Sim. Amém. Amém. Aqui é jogo aberto mesmo. Tá vendo? Mas nós, para andar em luz, precisamos aprender. E talvez é isso que Deus está ministrando aqui, né, Marli? Ministrando para nós mesmos. Aquilo que nós precisamos aprender, assim, eu tenho que parar de sofrer sozinho. Sabe por quê? Porque você vai sofrendo sozinho, e chega uma hora que a carga está tão pesada que você explode e não aguenta. Aí depois, a culpa não vai ser de Deus, né? Mas a culpa pode ser até de um discípulo que precisava chegar e falar para você, ei, pode se abrir comigo, pode falar para mim, porque eu não vou julgar. Nós vamos orar e nós vamos ultrapassar essa barreira. Você não precisa aguentar sozinho. Há um Deus que tudo pode por você, e esse mesmo Deus envia discípulos que com intencionalidade está aqui
para estender a mão e jamais para julgar. Amém por isso? Amém. Construir relacionamento apenas com pessoas que compartilham suas preferências também não é Não. andar na luz. Isso aí você está selecionando, né? Então, relacionamentos seguros ajudam as pessoas a parar de esconder suas lutas. Então, talvez, precisamos criar um relacionamento assim mais seguro, né? Marli, tia, procurar uma pessoa assim, confia de tal maneira que cria esse relacionamento seguro, de tal maneira que você consiga não guardar essas lutas para você, mas que tenha liberdade, né, em falar com essa pessoa. Então, é por isso que nós precisamos de aprender aqui, todos. Essa equipe aqui para arrebentar. Sabe, uma equipe que cresce com essa vontade de ajudar, de criticar menos e ajudar mais, de julgar menos e abraçar mais. Esse é o papel do discípulo. Não quer dizer que a pessoa vá continuar no erro. Não. O discípulo, ele não julga, mas ele convence através da palavra. Olha, jamais é um julgamento, mas nós vamos crescer porque a palavra diz que você consegue, você sabe que isso talvez é errado, que você precisa ultrapassar isso, mas dentro da palavra, você vai conseguir, nós vamos conseguir. Nós somos discípulos de um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, Jesus. É tremendo aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. É tremendo aquilo que Deus quer fazer e transformar a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua conduta e construir esse ambiente de relacionamento seguro, de discípulos de Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha só, aqui na pergunta 3 do dia 2, diz assim: leia o verso na margem e escreva os benefícios de confessar os nossos pecados. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual que é o benefício aqui de confessar o pecado? Alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Qual é o benefício aqui? Sarar. Sarar. Olha só, confessar o pecado. Sarar. Gálatas 6, 1 ao 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Benefício aqui. Cumprindo a lei de Cristo é deixar mais leve. Por quê? Porque levar a carga um dos outros. Compartilhar as cargas. Então, a Bíblia está dizendo isso. Hoje existe muito aquilo, né, é bíblico quando nós erramos, nós procurar uma pessoa que nós confiamos, um servo de Deus, que anda na luz, que vai compreender, que não vai te julgar, você procurar e confessar. Porque é tão bíblico, a Igreja Católica tem até o confessionário. É antibíblico o confessionário? De jeito nenhum. Nem tudo lá está errado. E isso eles trouxeram dali. Aí, com os pastores, a pessoa que erra procura um pastor. É antibíblico? De jeito nenhum. A palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque tem benefícios. Quando nós confiamos e quando nós expomos, porque nós precisamos carregar, levar as cargas uns dos outros. Ser discípulo de Jesus é fazer assim. Não, vamos lá, vamos carregar essa carga. Vamos junto. Vamos junto carregar essa carga. Deus, ele nos perdoa. Deus, ele pode fazer. Amém? Então, se andarmos na luz, na apostila, com as pessoas como Jesus andou na luz com o Pai, encontraremos compaixão, seremos curados e outros compartilharão seus fardos. Esses são os benefícios, olha só. Compaixão, ser curado e compartilhar o fardo. Amém. 4. Amém. Escreva uma palavra correta no seguinte espaço em branco. Um ambiente relacional é caracterizado por autenticidade. Um ambiente relacional inclui responsabilidade mútua. Um líder intencional cria um ambiente seguro, relacional seguro. Responsabilidade e incentivo.
Compartilhar nossas lutas é apenas um ponto de partida para o crescimento. Nós precisamos de responsabilidade para amadurecer. Um líder cria esse ambiente relacional intencionalmente, compartilhando apropriadamente lutas pessoais e vitórias com o grupo. Essa transparência encoraja outras pessoas a pararem de se esconder. Como discípulos, nós precisamos que as pessoas nos responsabilizem por fazer as coisas certas, nos mostrem quando falhamos e nos encorajem. Autenticidade e responsabilidade são necessárias para o crescimento. É difícil, se não impossível, crescer espiritualmente sem ambos. Um discipulador leva o grupo à autenticidade e responsabilidade ao modelar a transparência. Embora Jesus não tivesse pecado, ele abertamente compartilhou suas lutas com os discípulos. Um grupo de discipulado precisa de responsabilidade, mas também precisa de outros componentes importantes. Pastores exemplares, ensino e aprendizagem reais, bem como serviço, todos se combinam para formar um discípulo. Conforme os discipuladores compartilham, é sempre importante que o foco esteja em Cristo, especialmente em seu perdão e ajuda. Amém por isso? Amém. Então, olha só, responsabilidade e incentivo. Isso é criar um ambiente relacional. Isso é nós confiarmos em nossos irmãos, na pessoa que Deus enviou para que nós, seguramente, possamos ali encontrar um servo de Deus, possamos nos abrir e possamos dizer assim, eu tenho aqui um refúgio que vem dos céus. Mas esse refúgio que vem dos céus, que nós lemos na Bíblia, precisa chegar de alguma forma. E, às vezes, essa forma de chegar ao refúgio para os nossos irmãos é através das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas palavras e do nosso amor e compaixão por elas. Amém? Amém. Eu vi alguém ali levantar o dedo. Fala, Regis. Bom dia, paz do Senhor para todos. Paz do Senhor. Então, interessante nessa questão de ser discipulado ou discipulador é que precisa de haver um relacionamento. Nós estamos falando sobre relacionamento. Mas não tem como ter um relacionamento na igreja se a gente só encontra na igreja, paz do Senhor, dá um tapinha nas costas e tchau, e não tem mais relacionamento. Uhum. A palavra irmão, ela traduz intimidade. Irmão é algo muito sério, muito importante, é alguém que veio do mesmo ventre. E nós viemos de Jesus. E nós viemos de um ventre eterno, não é um ventre carnal e passageiro. E a gente chama os irmãos, né, de irmãos, mas a gente passa, às vezes, os melhores tempos com outras pessoas que nem são da igreja. E, às vezes, nós não fazemos questão, vou falar nós aqui para que ninguém se sinta ofendido, eu também faço isso. Às vezes, nós nos preocupamos mais com festas e aniversários e aparências do que realmente nos relacionar com os irmãos da igreja. Então, fica difícil da gente criar esse relacionamento e ser transparente com esse relacionamento, ou seja, mostrar, não se preocupando com mostrar, não é para as outras pessoas, não. É para o próprio Senhor Jesus e para nós mesmos, as nossas fraquezas e forças. Nós só vamos fazer isso e construir essa rede, essa corrente, se nós realmente amarmos uns aos outros. E amar uns aos outros é estar junto, é se relacionar, é almoçar, é comer junto, é estar junto, é participar junto, porque assim a gente mostra as nossas fraquezas e também as nossas fortalezas. Não, é exatamente isso. E o criar esse ambiente relacional é exatamente fazer isso. É o que a gente fala aqui na Inglaterra, doing life, né? Doing life, que é exatamente esse convívio. O convívio é a palavra, esse convívio. Porque só na igreja também no domingo você não vai conseguir perceber. Que é uma paz do Senhor, a pessoa ali alimenta e sai. Mas e aí? E depois? É por isso que eu falo desses momentos relacionais, desses momentos em que nós precisamos criar esses ambientes relacionais, que é para poder perceber mais. Para o irmão criar confiança, em se abrir, em falar o que ela precisa melhorar, o que ela precisa, que ela sabe, que ela precisa confessar e receber um apoio para partilhar o fardo. Não é para julgamento, é para compartilhar esse fardo e carregar esse fardo. Não, vamos lá.
nós somos discípulos, estamos aprendendo com a palavra. Não sou eu que estou falando, não é o evangelista Tarso, não sou eu. A palavra de Deus e compartilhar uns com os outros. Compartilhar uns com os outros. A palavra de Deus, no Novo Testamento, não fala só para Deus. Guarde para você e fala só para Deus. Isso aí é mensagem de coaches, que é só talvez motivado de uma maneira, mas que biblicamente não está sendo orientado aquilo que próprios discípulos de Jesus ensinou. Ei, compartilhe, fale um com os outros, mas crie esse ambiente relacional para criar esse ambiente de segurança em que você pode confiar nessa pessoa. Amém? Pergunta 5 diz assim: o que você acha que pode impedi-lo de ser transparente em um grupo de discipulado? O que você acha que pode impedir de ser transparente no ambiente que você convive? O que te impede? Talvez o receio, né? O medo. A maioria das vezes é o medo, o receio do julgamento, do não entender, do não compreender. Pode ser um obstáculo. 6. O que você pode fazer para superar esses medos e obstáculos? Tentar criar confiança. Quando a gente cria confiança, a gente pode superar esses medos e obstáculos. Verdade? Então, 7. Escreva nos espaços em branco 2 fundamentos para a criação de um ambiente relacional. A gente já falou, hein? O ambiente relacional é caracterizado por... Transparência. Isso. Autenticidade, transparência. Um ambiente relacional inclui responsabilidade mútua. Então, o líder intencional cria um ambiente relacional seguro. Ambiente seguro. Quando você é autêntico e anda na luz com Deus, com seus discípulos, experimentam um ambiente seguro aonde podem seguir o seu modelo como líder intencional. Você ajuda a criar esse ambiente mostrando as características listadas nesses versos, que a gente tem tempo de ler agora, mas que você pode estar vendo depois. Depois que você lê as escrituras, desta vez escreva o que cria um ambiente seguro. Então, eu vou responder aqui as coisas que ajudam a criar um ambiente seguro, que são a compaixão, a oração mútua, o espírito de gentileza, a consciência de sua própria vulnerabilidade, a restauração daqueles que foram pegos no pecado e o carregamento dos fardos uns dos outros. Então, olha só, a gente precisa ter a consciência da nossa própria vulnerabilidade, porque quando nós temos a consciência disso, aí nós entendemos o sobre não julgar os outros. Por quê? Porque eu posso ter essa mesma falha, sujeito a esse mesmo erro, sujeito a essa mesma falha. Então, é aqui que nós começamos a compreender isso. Então, revisando. Escreva nos espaços em branco 3 fundamentos para a criação de um ambiente relacional. Um ambiente relacional é caracterizado por autenticidade. Um ambiente relacional inclui responsabilidade mútua. Um líder intencional cria um ambiente relacional seguro. Então, até mesmo dentro dos nossos lares. Talvez há muitos lares em que a própria família não se sente seguro em contar ou compartilhar algumas coisas dentro da família. Então, o que falta? Falta criar um ambiente relacional seguro. A pessoa precisa ter essa confiança. Precisa saber que ela pode, assim como é dentro de uma família, assim é na família de Cristo, assim é entre nós, os nossos irmãos. Então, no 3, dia 3, ensino verdadeiro, aprendizado verdadeiro. Criar um ambiente relacional abre caminho para aprender sobre Deus e sua palavra. Hoje nós falamos especificamente sobre como as pessoas aprendem melhor em um pequeno grupo. Um professor não pode responder bem às necessidades individuais de aprendizagem de um aluno se a classe for grande. A seguir estão 3 maneiras pelas quais as turmas grandes afetam o aprendizado. Isso aqui é exatamente o porquê que a gente precisa criar relacionamentos pessoais com as pessoas. Porque um culto de domingo só e quinta-feira, por exemplo, não resolve? É como o Regis até mencionou. A pessoa vai ali, ela é alimentada, tem um louvor de adoração e tal, mas amém. A pessoa vai para casa, né? E depois como você sabe se está faltando, né, o azeite na panela dessa irmã, está faltando um abraço para essa pessoa, está faltando uma palavra de conforto para essa pessoa. Se alguém está doente, essa pessoa não teve, talvez, por falta, né,
de uma pergunta, não falou. Então, não é todo mundo que chega falando, não, tá doendo. Não, nós precisamos criar esse ambiente para que a pessoa se sinta confortável em falar, em pedir, né? Então, se a classe for grande, não haverá tempo suficiente para responder todas as questões. Em uma classe grande, é difícil ouvir todos em uma discussão. Turmas grandes forçam os professores a usar, talvez, o como método principal de comunicação. Fala, Regis. Eu vou bater nessa tecla todos os dias da minha vida. O modelo celular é o que mais se aproxima do modelo do início de tudo, né? De quando Jesus subiu. Porque as pessoas se uniram e elas tinham comunhão, comiam junto, trabalhavam juntos. Assim não é possível fazer hoje, no nosso século. Mas o modelo celular, ele traz as pessoas para dentro da sua casa, ou da casa que tiver o líder. Ele vai formar líderes, ou seja, tem no mínimo 5 líderes da igreja, tem que ter. E esses líderes vão ter relacionamento com o líder principal e mais as pessoas, os liderados. Então, essas pessoas vão estar envolvidas, né? A grande parte, ou quase toda a igreja vai estar envolvido em liderados e liderança. Eles vão comer junto, vão sorrir junto, eles vão ter uma palavra mais amena, mais meiga, mais tranquila, mas, ao mesmo tempo, uma palavra mais direta. E quando terminam as reuniões, que não são cumpridas, sempre tem um coffee break, e aí as pessoas podem sorrir, podem brincar, podem se relacionar melhor. Uhum. E isso vai traduzir para o líder geral, ou seja, para a pastora, todos os problemas de todo mundo e todas as atividades, ou seja, os benefícios e os contras. Isso, nesse relacionamento, nesse molde que você está ensinando, é excelente, porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer a gente como nós somos, não com aquela aparência de você dar um tapinha e tal. Às vezes até nós erramos em algumas coisas e temos a oportunidade de alguém falar, irmão, acho que você deveria melhorar assim, ou ser assim, ser assado. Eu vou bater sempre nessa tecla, que o modelo celular aí, é o melhor. Exato. O modelo celular é só um nome para o modelo de Cristo. Isso, Modelo só de um nome. Cristo. Porque aqui, por exemplo, não tem modelo celular, né? Aqui fala small groups, que é grupos pequenos, simples assim. Igual eu vejo aí algumas postagens aí que vocês começaram com o projeto Expressão... Como é que é o nome do projeto? Projeto Luz. O projeto aí da Expressão de Vida. Projeto Vida. Projeto Vida. O projeto Vida Semeando Vidas pode funcionar com esse modelo também. Não se chama célula, se chama Projeto Vida, né? Aqui é grupos pequeno o nome, mas o modelo é exatamente esse. E é exatamente por que dão certo? A maioria dão certo. Porque é o modelo de Cristo. Porque Jesus ele pregou para grandes multidões, porém ele não usou o modelo de palestra para fazer discípulos. Isso é interessante observarmos. Ele pregava para multidões e ele, em outro tipo, não em palestra, né? Ele fazia os seus discípulos, ele estruturava os seus discípulos num grupo pequeno, e esse grupo pequeno de 12. Então, Jesus é o nosso modelo. Jesus criou esse ambiente de convívio, ensinou. Jesus, ele criou essa célula, esse projeto Vida, esse grupo pequeno. Ele criou esse modelo. E nós somos discípulos, precisamos imitar Jesus. Precisamos criar, sim, momentos de convívio. Precisamos abrir a nossa casa. Porque a gente fala tudo é para Deus. Deus em primeiro lugar, mas não abrimos a porta dos nossos lares para receber pessoas para um louvor ou ouvir a mensagem de Cristo ou compartilhar uma refeição. Mas se tudo é para Deus e de Deus, qual foi a última vez que eu abri a minha porta? Qual foi a última vez que eu chamei alguém para refeição? Não só uma pessoa que eu gosto, mas uma pessoa talvez até que está com dificuldade financeira, que há muito tempo não tem uma refeição boa, e eu vou preparar essa refeição boa, essa pessoa vai vir, mas vai ouvir de Deus, mas vai ouvir um louvor, mas vai ouvir que eu estou aqui também para ajudar em oração, em suporte emocional. Nós somos discípulos de Jesus e precisamos seguir o modelo que Jesus criou. Amém? Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus.
Então, olha só, pare um minuto e pense em como Jesus treinou seus discípulos. Liste pelo menos 4 métodos diferentes que você lembra de como ele os ensinou. É isso aí que o Regis falou, que muitas outras igrejas também seguem esse modelo. Nós já mencionamos que Jesus, ele ensinou em pequenos grupos. Então, a sua lista também pode incluir, talvez, métodos como a narrativa, treinamento prático, perguntas e respostas, né, e exemplos, que Jesus fazia isso. Então, nós queremos enfatizar 3 métodos de lição para hoje. O exemplo, contar histórias da Bíblia e diálogo saudável por meio de perguntas e respostas. É assim que nós criamos esse ambiente de convívio. Então, exemplo. Os discípulos testemunharam um relacionamento profundo e duradouro de Jesus com seu Pai. Eles caminharam ao lado dele enquanto ele alcançava pessoas perdidas e feridas. Eles sentiram a calorosa aceitação de seu amor por eles. Como discípulos, eles fizeram o possível para imitar Jesus. Assim como nós, como discípulos, fazemos tudo o que podemos para permitir que os discípulos vejam como nós o seguimos. 2. Leia as passagens na margem para cada característica que Jesus modelou e que devemos imitar. Escreva a referência bíblica correspondente. Primeira, um desejo de que pessoas perdidas sejam salvas. Eu colocaria Romanos 9, 1 ao 3. Está aí na apostila. Aline, você está com a apostila aí? Leia Romanos 9, 1 ao 3. É o segundo aí. A verdade, não minto. Dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anatema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, olha só, o desejo de que pessoas perdidas sejam salvas. Segundo, um profundo amor por nossos irmãos e irmãs em Cristo. Marli ou Rogério, se quiser ler aí. 1 Pedro, é o último aí. Eu leio. Tá, Tariane, leia. 1 Pedro 1, 22 ao 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. Aleluias! Olha só, o profundo Amém. amor por nossos irmãos. Olha que coisa mais linda. E o último, um desejo de que Deus seja glorificado. É o primeiro, 2 Coríntios 4 aí. Quem pode ler? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Então, o desejo de que Deus seja glorificado. Essa é a intenção do nosso do grupo pequeno, da célula, do projeto Vida, de um discípulo de Jesus. Amém? E nós, olha aqui, cada líder aqui, ó. Tô vendo cada líder aqui abrindo suas casas. Marli e Rogério abrindo a sua casa para 5 pessoas. Nivaldo e Aline abrindo a casa para 5 pessoas aí, ó. A Vilma abrindo a casa aí para 5 pessoas. Tariane abrindo seu celular aí. O Regis abrindo o lar aí. Cristiane abrindo aí, Cristiane. Fazendo aquela comida boa para 5 pessoas aí. Falando da mensagem de Cristo. Olha só. Que tremendo, nós já temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas aqui, 5 casas, 5 vezes 5, 5, ó, 10, 20, 25 pessoas, 25 pessoas que vocês vão trazer para a Igreja de Expressão de Vida e para o reino de Deus.
a gente já vê o fruto e a igreja vai crescendo e os discípulos vão se fortificando e vão ajudando uns aos outros. Essa é a visão e é por isso que você está aqui nesse curso conosco. É por isso que você está aqui. Nós estamos aprendendo como, na prática, ser um discípulo de Jesus. Como, na prática, poder fazer algo que me venha tirar, talvez, do comodismo, do conforto, mas para que eu possa fazer algo além daquilo que eu preciso fazer. Amém por isso? Amém. Estão ligados? Estão acordados? Aleluia. Já é 1h da tarde, então eu estou tranquilo. Nem sono mais. Olha só, vamos pular lá na apostila onde diz diálogo saudável, perguntas e respostas. Jesus não apenas contou histórias, mas fez e respondeu perguntas para ajudar seus seguidores a aplicar a verdade dessas histórias. Nossa igreja tem uma parceria contínua com várias igrejas na Etiópia, em Sodo, na Etiópia. Na vida diária, a vida diária é preenchida com barulho estridente de líderes religiosos gritando em alto-falantes. Cristãos, muçulmanos e ortodoxos usam esse método do alto-falante para espalhar suas mensagens pela cidade, como palestras sobre esteroides. Cada grupo acredita que falar mais alto e por mais tempo reunirá seguidores. Mas não é assim que você faz discípulos. É por meio do diálogo que os discípulos entendem e aplicam a mensagem. Um grupo que é relacionalmente seguro se presta à discussão aberta e aplicação. Empolgado, mamãe. A minha mãe deve lembrar aí, quando a gente foi em Israel, que é um país que tem muito muçulmano também, aqui tem muito muçulmano, eles usam a mesquita e colocam alto-falantes para jogar o sermão deles. As igrejas também católicas nesses países colocam outro tipo de alto-falantes, aquelas que ainda têm permissão para isso. Jogam também esses sermões. Então, eles acreditam que por falar mais alto, ou que ficar repetindo por alto-falante, vai ganhar seguidores. Mas não foi assim o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele criou ambiente relacional para chamar pessoas a ser discípulos. Então, olha só, é assim que nós precisamos fazer. Na apostila, o ensino e o aprendizado da Bíblia são alimentos essenciais para o crescimento de um discípulo. Mas você não está fazendo discípulo se estiver falando tudo. Então, é preciso você ouvir. É preciso ouvirmos para fazer discípulos. Então, Jesus usava esse modelo, ele perguntava muito. Já viu que a maioria das respostas de Jesus era fazendo pergunta? Quem já reparou isso na Bíblia? As pessoas perguntavam e ele respondia com outra pergunta. O que Jesus ensina? Criar diálogo, ouvir. Preciso ouvir. Quero ouvir. Então, esse é um exemplo de Jesus. Eu preciso ouvir. Eu quero ouvir mais. Porque eu vou ouvir, assim eu vou conseguir ajudar mais. Então, é preciso nós fazermos isso. Então, revisando, vou pular aí para revisando, porque senão a gente não tem tempo. Em um ambiente relacional para o discipulado, os líderes de pequenos grupos usam 3 métodos de ensino. Um exemplo, eles demonstram a vida de um discípulo, histórias da Bíblia, eles usam histórias bíblicas para aplicar a verdade bíblica e o diálogo saudável. Eles respondem às perguntas das pessoas acerca da Bíblia. Isso é, então, a célula que o Regis falou, o projeto Vida que tem na expressão de vida, os grupos pequenos, isso é fazer discípulos. E nós precisamos ter essa mentalidade. E nós precisamos entender essa visão e estar nesta visão. Amém por isso, Igreja do Senhor Jesus? Amém. Então, olha só, nós temos aqui pouco tempo, e eu vou passar esse dia 4 aqui rápido. Nós precisamos pastorear, né, discípulos. Precisamos entender a necessidade dos nossos irmãos. Então, eu vou ler aqui, vou pedir, aliás, alguém que leia Ezequiel 34, 2-5, está na apostila aí. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetize e dizem aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas?
Comeis as gorduras e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Fracos não fortalestes, e a doente não curastes, e o quebrado e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer a perdida, não buscastes, mas dominais sobre elas com vigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor e tornarem-se pastor para todos, pastos para todas as feras do campo, porquanto se espalham. É muito forte, né? Espalharam. É muito forte esse versículo. Aqui nós aprendemos que nós precisamos ser discípulos e discipular para poder fortalecer os fracos, curar os feridos, né? Desamarrar os feridos, trazer novamente os que estão desagarrados, procurar os perdidos e não ser rígido nem bruto, mas ajudar, mas trazer, mas amar, mas abraçar. E se trata disso. E se trata disso. Se trata de resgatar, de pastorear. É serviço só da pastora? De jeito nenhum. Nunca foi só do líder da igreja. É um serviço de todos nós, como discípulos de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque não vai ser só a pastora na fila lá de Jesus, lá falando o que você fez, o que você não fez. Não vai ser só a pastora, Jesus vai chegar assim e falar assim, ó, pastora Cidinha, quantos que você buscou? Vou pôr aqui na lista. Foi fulano e tal, aí foi Nivaldo, foi a Aline, foi a Marli, foi o Rogério, foi a Vilma, foi a Tariane. Ah, ok, então entra e eles entram tudo também. Não, mas a Cidinha foi assim, ok, entra. Aí agora chegou a vez do Nivaldo. Vamos parar a fila aqui. Nivaldo, deixa eu ver aqui sua listinha aqui, né? Quanto você discipulou? Quanto você levou? É assim. Por isso que fala salvação individual. E as obras que nós precisamos fazer é tudo individual. E é preciso nós entendermos o quão preocupado nós estamos com a batalha espiritual, que nós vimos na semana passada, né? Quantos Zaqueus nós estamos procurando olhar para cima e chamar ele, assim, e chamar para ter salvação para os lares. Então é preciso curar os feridos, é preciso ter esse amor, é uma responsabilidade individual de cada um, de todos que são discípulos de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É forte, né? Mas a gente precisa ter essa reflexão. É preciso nós refletirmos em como nós temos, né, desempenhado esse papel de um discípulo de Jesus Cristo. Aleluias. Olha só. Quais desses atos de pastoreio você já experimentou em um pequeno grupo? Talvez gente aqui vai passar, porque vocês não experimentam, né, ainda esse pequeno grupo, a célula, esse projeto Vida, mas está começando agora. Então, no futuro, você vai ter como compartilhar isso aqui. Olha, tem até a pergunta 3, né? Qual você queria experimentar, mas nunca experimentou? E vai ter a oportunidade de fazer. Vai ter a oportunidade de falar, não é só na igreja, né? Mas eu quero um convívio com pessoas de Deus, com pessoas que precisam de Deus, e que através de mim, pessoas sejam alcançadas por Deus. Amém? Amém. Aleluia. Valor, vamos pular lá para baixo então, ó. Valor, não uma obrigação. É fácil cair na mentalidade de se sentir sobrecarregado pela obrigação, mesmo no pastoreio. Quando isso acontece, nós corremos o risco de perder a alegria de fazer discípulos. Em nossa igreja, temos um programa de computador que nos ajuda a acompanhar as pessoas para que elas não passem despercebidas. No ano passado, após treinar um novo líder nesse programa, um indivíduo fez um comentário interessante. Todo esse tempo, eu pensei que meu líder me ligou para ver como eu estava. Agora, eu sei que ele estava completando suas ligações para marcar no computador. Então, nunca devemos deixar que a ferramenta que usamos substitua o valor para o qual nós criamos em primeiro lugar, pastorear o nosso povo. E assim existe. É um programa, tem igrejas grandes aqui, que fica lá salvo o número de telefone de todo mundo.
Aí esse programa manda automaticamente uma mensagem para todo mundo, mas na verdade, aquela pessoa não está sendo pastoreada, aquela pessoa não está sendo ouvida, que lá é uma mensagem automática mandada para ela. Então a gente não pode deixar que nada venha substituir o nosso momento de relacional com a pessoa. Por isso, quando, até nas redes sociais, se eu reencaminho alguma coisa para alguém, eu tenho esse cuidado de tentar reencaminhar de uma maneira que eu sei que eu estou mandando para aquela pessoa, para tentar, na maioria das vezes, falar diretamente com aquela pessoa. Então, se você receber uma mensagem minha, porque eu estou ali, lembrei de você, eu estou mandando para você, quero realmente mandar para você, não quero só reencaminhar, porque a gente precisa ter essa atenção. É uma pessoa que está ali, uma pessoa que precisa ouvir, é uma pessoa que precisa de uma mensagem, é uma pessoa que precisa de criar, esse ambiente precisa ser vivido. Amém? Então, valor, aqui fala do valor e não obrigação. Nós precisamos entender que tudo que nós precisamos fazer é por valor, é por amor, valor, jamais por obrigação. Porque quando a gente faz alguma coisa por obrigação, deixa de ter amor naquilo. Então, deixa de ser interessante fazer aquilo. Jesus não quer que você faça por obrigação, mas por valor, por amor a Ele, ao reino, e por amor a essas vidas, por amor a estas pessoas. Amém? Amém, Vilma? Amém. Glória a Deus. Amém. A pergunta 5, ó. O que você poderia fazer para manter seu coração correto ao pastorear as pessoas à sua volta? Porque não tem grupo, à sua volta. E atrás? E atrás, sim. Sair convidando as pessoas. Bem, olha, uma nota final sobre Ezequiel, nós lemos lá, os pastores eles foram repreendidos porque não trouxeram de volta os desagarrados ou procuraram os perdidos. Então, vocês falaram exatamente duas coisas, né? Buscar, ir atrás, convidar. Então, ovelhas desgarradas, as pessoas ficam feridas, tentadas ou distraídas e se afastam. E líderes intencionais se preocupam com as pessoas o suficiente para ir atrás delas. Então, é ir atrás. Fazer nossa parte. Nós temos 10 minutos aqui. Então, nós vamos aqui só fazer essa revisão desse dia aqui. Então, para criar um ambiente relacional eficaz, os líderes intencionais, meus irmãos, precisam ser pastores, pessoas que orientam os membros de pequenos grupos a cuidarem uns dos outros. E isso nós estamos fazendo aqui. Então, nós damos o exemplo de como é jogar juntos, né, como uma equipe, ajudarmos a preparar cada pessoa para desempenhar o seu papel. Cada um precisa desempenhar o seu papel. E nós nos juntamos para treinar as pessoas quando elas tropeçam e caem. Finalmente, nós vamos atrás de pessoas quando elas se desviam, se perdem. Então, nós estamos aprendendo aqui um momento novo, um tempo novo de julgar menos, ajudar mais. É uma frase, é sempre julgar menos, ajudar mais. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou um discípulo de Satanás para ficar julgando. Eu sou discípulo de Jesus, que quer orientar a pessoa para o céu, levar a pessoa para o céu, orientar a pessoa para o céu. O destino é o céu, o alvo é Cristo, a meta é o reino de Deus. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então, olha só, revisando. O líder de um pequeno grupo de discipulado tem a responsabilidade de pastorear os membros do grupo. Pastorear é o trabalho de todos no grupo. Se pastorear não é um valor, isso impede o grupo de fazer discípulos saudáveis. Então, ele precisa ser valor, não uma obrigação. Então, olha só, nós precisamos, no dia 5, vou tentar correr aqui, que nós temos 8 minutos aqui. Não vou querer desligar e ligar de novo, não. Vamos usar esses outros 8 minutinhos aqui. Precisamos pastorear uns aos outros. Olha, essa história aqui, não sei se vocês leram, ela é linda. E nós vamos encerrar com essa história. Uma membra de nossa igreja foi internada no hospital e Jim Putman foi visitá-la. Na sala de espera, ele foi recebido por vários membros de pequenos grupos que chegaram antes dele. Quando ele chegou ao quarto, já havia pessoas lá orando, incentivando e atendendo a necessidade da família durante essa crise. No corredor, a enfermeira responsável ficou surpresa e levemente perturbada. Jim perguntou se havia algo que ele pudesse fazer. Ela respondeu: quem são todas essas pessoas?
elas não podem ser todas da família? Bem, respondeu Jim, eles são e não são. Veja, são pessoas do pequeno grupo da sua paciente em nossa igreja, e eles se consideram da família. Olha só que lindo. Aleluia. Olha só que lindo. Não, isso aqui é gratificante. Nem as enfermeiras estavam entendendo, mas quem que é esse tanto de gente que está preocupado? Não, isso aqui é um grupo pequeno. Então, essa é a necessidade que nós temos de ter esse ambiente relacional, que nós criamos esse convívio, nós cuidamos mais, nós abençoamos mais, nós preocupamos mais. Então, é preciso você ter essas pessoas para que você venha cuidar, para que você venha pastorear, para que você venha cuidar de uns aos outros, para que você venha ouvir eles. Amém? Os irmãos estão entendendo a necessidade da igreja hoje em dia, em nós fazermos isso, em nós marcharmos, em nós falarmos, em nós reunirmos e falar, ei, nós estamos aqui para te ajudar como discípulo de Jesus Cristo, que enviou a mim para abençoar a tua vida. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus. Então, aqui, Graças a Marlene, Deus. como que você se sentiria no hospital se isso acontecesse com você? Tanto de gente chegando. Como que você se sentiria? Para mim, É. para a Você, Aline, né? você se sentiria o quê? Amada? Sim ou não? Muito, né? Como Sim. você se sentiria, Vilma? Recebendo essas visitas? Cuidada? Sim ou não? Cuidado. Regis, Amada. como que você se... Cristiane, fala aí, Cristiane. Como que você se sentiria? Eu sentiria tão bem que até a minha saúde, naquele momento para frente, eu ia sentir uma diferença. Com certeza. Olha só que lindo. Então, a gente precisa pôr nesses lugares para pensar assim, e como eu tenho feito para fazer pessoas se sentirem assim, como discípulo de Jesus, né? Olha só que lindo, olha só que interessante. Então, nós temos essa força. Deus está nos instruindo para fazer isso. Deus está nos instruindo para ser pessoas que incentivam. Deus está nos instruindo para ser pessoas que ajudam. Deus está nos instruindo para ser pessoas que abraçam. Deus está nos instruindo pessoas que não vai julgar, mas que vai mostrar a realidade bíblica, o que a pessoa pode, o que ela não pode fazer dentro da verdade bíblica, mas que ela mesmo sendo, né, apanhada, porque a palavra de Deus nos corta, mas nos corta para curar, nos corta para abençoar, nos corta para corrigir, nos corta para levantar para cima, jamais para deixar embaixo. A palavra de Deus nos exorta para crescermos de forma contínua rumo ao céu. Diga graças a Deus aí onde você está. Aleluia. Eu sinto algo Graças a aqui Deus. neste lugar. E Deus vai fazer. Então, nós precisamos atender às necessidades físicas das pessoas que nos rodeiam, das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que Deus colocou em nosso caminho. É uma responsabilidade nossa de cuidar, de partilhar, né, de estar cheios de graça, de unificar, de juntar, de doar. Essa é a necessidade do discípulo, do cristão. Essa é a necessidade. Palavras como carinho, graça e unificação certamente descrevem o ambiente relacional da igreja primitiva, da igreja que aconteceu, né, lá no início. No entanto, é importante notar que esses relacionamento, olha só, se espalharam, né, para fora do grupo da igreja primitiva, para outros, fazendo com que a igreja também ganhasse a favor, né, de outras pessoas. Então, você é a igreja de Cristo, chamada para fortalecer, chamada para reunir essas pessoas, para amar, para abraçar, julgar menos, aleluias, e cuidar mais, julgar menos e abraçar mais, julgar menos e amar mais. Esse é o chamado do povo de Cristo. Esse é o chamado de um discípulo de Jesus Cristo. Diga graças a Deus aí onde você está. Graças a Deus. Então, nós vamos nos transbordar dessa necessidade que nós precisamos em ir para frente, em marchar rumo aos céus, em saber que é uma necessidade nossa em fazer discípulos, em ser um discípulo de Jesus. E o ministério de Jesus foi feito através das curas, né? Ou seja, ele atendeu às necessidades físicas. E ele também alimentou, ele multiplicou os pães. Isso. E quando ele mandou os 72, ide, pregar evangelho, curai. Então, o ministério de Jesus ele só cresceu porque ele atendeu às necessidades físicas das pessoas. Ele mudou a história física de várias pessoas.
Glória a Deus. Amém. Irmãos, é lindo demais, é lindo demais. Você está tirando esse tempo aqui dessa manhã, não foi à toa, não. Deus está fazendo coisas grandes aqui e nos motivando e modificando o nosso pensamento, transformando o nosso coração, ó, para ter reações aqui através de nossas mãos. Revisando, porque nós temos 2 minutos e vai terminar a nossa aula hoje. Revisando. O ambiente relacional atende à necessidade física das pessoas. O Alberto Regis acabou de falar aqui sobre a necessidade física das pessoas. Quando os discípulos atendem à necessidade, esse serviço também flui para os outros. E o último, colocar o amor em ação. É a prova de que nós somos seguidores de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos colocar o amor em ação. Vamos colocar o amor em ação. Aleluia. Deus está fazendo coisas grandes e extraordinárias em nosso meio. E Ele vai usar você para impactar outros, para ajudar outros e para levar outros a mensagem da cruz. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Espero que todos tenham tido uma manhã e tenham uma manhã abençoada. Espero vocês no nosso próxima semana, na nossa 7ª e penúltima aula. Irmãos, se até agora não está modificando algo, ore a Deus para que venha transformar, porque eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus está nos ensinando, coisas tremendas irão acontecer. Amém. Através de Amém. Amém. Aleluia. Temos 1 minuto aqui. Amém. Regis, faz essa oração e vamos encerrar essa aula em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço Obrigado. porque tu despertou o primeiro amor no coração do Tárcio, Aleluia. para que nós também pudéssemos nos despertar, porque é necessário que nós estejamos cheios do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo quebre todas as barreiras humanas e todas as barreiras que nos impedem de amar o próximo, de sentir o amor, a paixão pelo Evangelho, a paixão por salvar vidas, a paixão por curar vidas, a paixão por se doar, Aleluia, por doar a Jesus. própria